Quanto tempo demora para desinflamar? Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar? Essa é a pergunta que nós ouvimos diariamente ou que vocês perguntam nos comentários dos vídeos. A desinflamação nós podemos classificar em órgãos que a gente consegue perceber e os órgãos que a gente não percebe. De uma maneira prática e geral, a inflamação que normalmente vocês se referem é a inflamação do abdômen ou uma inflamação que acaba acontecendo na pele. São os órgãos realmente perceptíveis. Mas voltando aqui para a nossa lousa, eu penso que o contrário do lado esquerdo seria a saúde, né? Uma pele saudável. Mas sempre que nós falamos em inflamação, nós vamos colocar o foco, claro, na boca, o que eu coloco por ela. Também tem os produtos da pele, os produtos que a gente inala, mas o que nós comemos é o mais importante, quer dizer, em maior porcentagem de influência. Por isso que em 20 de outubro de 2019 eu zerei o glúten, exatamente porque o meu abdômen estava muito estufado, distendido. Eu não comia o suficiente para isso, eu achava que tinha zerado o leite, mas foi nesse momento que o meu incômodo fez com que eu colocasse em prática, em ação, algo que eu já sabia, que a Barriga de Trigo, que é um livro muito elucidativo sobre os malefícios do glúten, sobre tudo que nós, médicos e nutricionistas, enfim, aqueles que estudam essa prática, sabem que o glúten é tão ruim. Só que a gente precisa de uma data para zerar. Uma coisa é vocês diminuírem 80%, 90%, você vai ter um resultado. Mas quando você zera por pelo menos 100 dias, que comece por 15 dias, que já dá uma mudança, né? O intestino ele se refaz de 5 em 5 dias, então as primeiras camadas, então é perceptível em 15 dias, mas quando a gente quer uma mudança realmente significativa, nós precisamos parar 100 dias. Depois desses 100 dias, você vai ver que você perpetua isso ou não, mas pelo menos você experimenta. Por quê? O que acontece quando eu tenho uma inflamação e quanto tempo isso vai durar? 100 dias seria a resposta. Se você quer observar o seu corpo de um ponto de vista desinflamação, 100 dias. Os 3 meses, 100 dias, 100%, zero leite, zero glúten, seria já um grande resultado. Na minha prática como pessoa, eu diria que 1 ano, 12 meses. Com 12 meses, o resultado ele vem muito melhor. E aí a gente vai, claro, diminuindo os resultados, porque você sai do ápice da inflamação e começa a declinar. Depois que você fica bem, é a hora de curtir o ficar bem e começar a pensar em eliminar outras substâncias. Eu ainda não parei com açúcar, mas vai ser o próximo item. O açúcar que eu digo para vocês sempre para zerar é o açúcar que vem no leite. Então, de uma forma básica, comer doces à base de açúcar é em menor número, porque a maior parte são doces à base de leite. Então, esse realmente eu parei. Mas olha, se o que incomoda em vocês é esse estufamento, essa distensão abdominal, ou diarreia, ou intestino presos, os dois estão alterados. Muita, diarreia, muito cocô mole é desnutrição. Muito intestino preso é intoxicação, porque nós temos coprofagia, quer dizer, as substâncias nocivas daquele cocô parado no seu intestino vai fazer com que ele seja reabsorvido. E se você tomar um laxante, vai piorar a sua situação, porque já é o intestino, um cocô parado, inflamado, junto com uma substância extremamente tóxica. Essa substância tóxica, com o intestino já inflamado, vai permear, vai fazer com que essa substância, claro, o intestino dê um jeito de expulsar aquilo, a princípio, depois ele não dá mais, que a mucosa vai ficando careca, mas essa substância vai se penetrar pela sua corrente sanguínea e vai atingir um órgão que nós não queremos, que é o nosso cérebro. Então, laxante tem a ver com Alzheimer, transtornos de déficit de atenção, com autismo, com Parkinson, sim. Normalmente nós correlacionamos muito mulheres que comem
errado, né, que se come só um queijinho branco com uma bolachinha, uma torradinha light, com essas patologias mentais, porque elas também utilizam muito mais laxantes, e os laxantes não são bons. Homens têm mais diarreia, as mulheres prendem mais. Os divertículos, os pólipos, as hemorroidas, as doenças ditas autoimunes, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, e hoje muito presente na sociedade, a síndrome do intestino irritável. Todos esses sintomas têm a ver com o estilo de vida do alimento que eu como diariamente, que acaba deteriorando dois hormônios principais, que seriam o T3 livre e o cortisol. Se eu altero isso, eu também não consigo ter um metabolismo que vá me desinflamar. Mas então, quanto tempo demora para desinflamar? Ótimo, depende da sua atitude, mas depende também da suplementação, da regulação dos seus níveis hormonais. É por isso que nem tudo depende da nossa boa vontade. Começa pela nossa boa vontade. Aí depois você precisa encontrar um profissional que, sem dúvida nenhuma, e hoje, graças a Deus, está muito mais comum, né, esse presente, o estudo. Então as pessoas pararam de ter medo de estudar e começaram a liberar muito mais os ditos T3 livres e os hidrocortisonas bases que a gente possa estar manipulando. Então, a inflamação do intestino vai repercutir na nossa pele. Às vezes, o incômodo que faz você me procurar enquanto médica seria a pele ou o formato do corpo, né? Uma gordura localizada, uma acne, uma dermatite, psoríase, lúpus ou vitiligo. Lembre-se, todas as doenças autoimunes, seja do intestino ou seja da pele, elas têm uma mesma origem. A origem está em alimentos que fazem um item chamado mimetismo molecular. O glúten, a proteína do glúten e a proteína do leite, caseína e beta-lactoglobulina, elas têm elas possuem uma similaridade, elas se parecem muito com a proteína da tireoide, da pele, das articulações. É por isso que esses alimentos estão relacionados com artrite reumatoide, com psoríase, lúpus, vitiligo, com as doenças ditas intestinais autoimunes. Tudo tem cura. Você precisa encontrar a causa. Quando eu acabo com a causa, eu sumo com os meus resultados. E aí o que vai restar para a gente? Só equilibrar, organizar a parte hormonal em termos desses hormônios, não só desses, mas essa é a base que depois disso nós vamos para os nossos hormônios sexuais. Às vezes você começa simplesmente suplementando, modulando os hormônios sexuais, mas não vê uma mudança, claro que não. Por quê? Porque eu preciso trabalhar com o metabolismo, com a energia básica de cada um de vocês. Pele, intestino tem a ver com imunidade. Nós conseguimos ver a imunidade da pessoa somente olhando pela pele. Pele, intestino e sistema nervoso, eles têm a mesma origem embriológica, que é o ectoderma, por isso que eles conversam entre si. Aqui, ó, nós falamos de melasma e flacidez excessiva, quer dizer, isso, queda de cabelo, que se a gente pensar em couro cabeludo, também estão relacionados com o cortisol. Baixa o nível de T3 livre, o cabelo cai. Baixa o nível, o alto nível de cortisol, o cabelo se joga. Quer dizer, eles vão cair de qualquer forma. Mas a síndrome da fadiga adrenal, ela tem essa característica. É assim, ó, algo incrível, que você vê, parece que o cabelo realmente está se jogando. A imunidade tem a ver com a nossa vida, né, com o nosso dia a dia, por isso que suplementar a vitamina D3, suplementar a ômega, ter um ferro excelente, tudo isso é o básico de se manter com uma defesa perfeita, que nem gripe pega a gente. Aí, por último, o cérebro sempre pensando em memória, aprendizagem, quietude, né, uma serenidade, cognição, como é que eu interajo com o mundo, tudo isso. Nessa simples pergunta, quanto tempo eu demoro para desinflamar? Tá, eu tenho CAT 55 anos. Se eu, por um acaso, me inflamei durante 55 anos, eu preciso tomar a atitude dos 100 dias e depois eu preciso chegar nos meus 12 meses e aí você decide. A vida é sua, o resultado é seu. Tudo o que você precisa é da sua ajuda.